Vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem ver o circo de verdade. Tem picadeiro e qualidade. Falar de circo, pra mim, é sempre muito encantador. Mas eu gosto de falar quando as pessoas me perguntam assim, o que você faz no circo? Né? Porque eles sabem que hoje eu tenho uma função de coordenação pedagógica do Circo Escola Diadema. E aí as pessoas acham que eu sou acróbata, que eu sou malabarista, que eu sou equilibrista. E na verdade, eu sou a quinta geração de uma família de circo, que é a família Tapia. E tem fotos e imagens que mostram quando toda criança de circo, quando começa a andar, os pais da gente já fazem roupas brilhantes para que a gente entre no picadeiro e a gente vá acostumando com o público. E isso aconteceu comigo também. Eu era bem pequena e a minha mãe já fazia a gente entrar no picadeiro do circo para a gente pegar as capas do trapézio, e muitas vezes uma capa que ela tinha bonita, lilás, que ela usava quando ela entrava na apresentação da corda indiana. E eu acho que eu parei por aí, viu, na minha história. Eu acho que a única participação que eu tive ativa no picadeiro como artista foi sendo partner para segurar as capas do trapézio de voos. Mas o que eu acho mais interessante é que o circo, ele inspira a gente. Eu tenho muito respeito pelo picadeiro do circo. O picadeiro do circo, ele é um lugar sagrado. Então, muitas vezes, quando eu entro no circo, eu tenho todo o cuidado de não cruzar o picadeiro, porque a impressão que dá que eu não sou apta o suficiente para poder subir naquele espaço tão encantador. Então, o circo é isso. O circo é uma grande descoberta. A nossa família, ela é uma família que desbravou e foi pioneira em transformar o circo tradicional em um circo social educativo, que é o nosso caso. E aí, para mim, o que sobrou? Administrar todos esses artistas. Então, eu sou Viviane Tapia, diretora do Circo Escola Diadema, apaixonada pelo circo e fui artista apenas carregando capa de trapézio volante. Meus avós eram imigrantes italianos como que se diz, quando sai de um país para o outro para salvar-se da guerra, na época da Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Eu nasci no 40, minha mãe tinha casado mais ou menos nesse tempo, aí avós chegaram nessa época, mais ou menos, 38, 40. Aí ele era imigrantes italianos do fim da guerra. Então, minha mãe conheceu meu pai no circo dos irmãos Vijalva. Ele era de família italiana, meu pai, Juan Battista Lamberti, Juan Battista não me lembro. Então, aí ele estava numa oficina, conheceu o pessoal do circo, foi para conhecer o circo como era, levou o caminhão, aquela coisa tudo. Aí continuou a viajar uma temporada com o circo. Aí, como ele era uma pessoa estudada, uma pessoa que conhecia muito de literatura, ele começou a fazer, como se chama aquele, nas obras teatrais, apontador, que pega o caderninho e apontava as obras. Meu pai faleceu em 1949, 50, mais ou menos. Aí eu fiquei sozinha com minha mãe, minhas crianças, meus irmãos. Então, no circo de meus tios, como eu era mais velha, eu assumia, bem dizer, o cuidado de minha família, né? Porque minha mãe ficava na portaria, minha mãe já tinha idade de fazer número. Então, até chegamos a fazer um quadrante com ela e meu irmão. Que legal. Pouco tempo. Aí depois eu comecei a fazer trapézio, todos os números que eu sou fazer. No circo de meus tios,
Até que me casei muito nova, né? Casei com 16 anos, em 52 mais ou menos. 52. Vim com as meninas, um com 5, uma com 4 e outra com 6 anos, 6 e meio. Sulma e Liliana. Entramos por Brasília, ou seja, bem, como veníamos de veículo próprio, né, a gente teve que ir para Brasília primeiro, o circo ia trabalhar lá, viemos para São Paulo, mas fizemos uma temporada em Brasília e depois pegamos Minas Gerais, tá, esses lugares lá. Então, o Circorama, que era empresada por um senhor Vasquez, era um empresário muito forte, que só empresava, não era empresário de circo, não. Era empresário de outros espetáculos também. Mas o dono do circo era seu Rogério Garcia, irmão de seu Romano. Que estavam até os dois, mas o Rogério que tomava conta. Números, eu vim fazendo trapézio da Argentina para cá, arame, aí, e corda, que não era corda, era escadinha. Aqui em Brasília aprendi a corda. Então, eu trabalhei com Nassi Stevanovic, diversas empresas deles, que tinha empresa mãe, que é seu Danilo, um tempo, depois com a irmã dele, que era o Circo das Irmãs, norte-americano, que era o Circo das Irmãs, que são duas irmãs de seu Danilo Stevanovic. Então, eu trabalhei no Woodstock, nós trabalhamos numa empresa bem pequena também, que fomos até o Mato Grosso. Em Frederico eu comecei ajudando a Sulma, vendia biscoito para nós, cuidava do guarda-roupa, depois do guarda-roupa do pessoal lá. Então, a Sulma cuidava de Federico, aí depois eu comecei a cuidar da roupa do pessoal dele, né? Dos artistas todos, do guarda-roupa. Do camarim. Camarim. Ou seja, o camarim era de outra senhora, mas eu era que organizava, levava para eles lá. Então, eu, a Zulma, cheguei com os meus pais, né, da Argentina, com o Circorama, na época. Eu, minha mãe, meu pai, a minha irmã mais nova. E nós quatro chegamos com o Circorama, que era o circo do filho do Garcia, na época. E viemos para cá, trabalhamos em circo. Eu comecei a trabalhar, entrei no Picadeiro a primeira vez com 7 anos. Eu entrei com os palhaços do circo. Eles faziam uma reprise, na época chamava a reprise dos Pintores Malucos, e eu entrava de bailarina. Para mim era uma grande coisa que eu fazia. E depois disso, o tempo foi passando, eu conheci a família Tapia quando eu tinha 14 anos, foi quando eu aprendi a fazer trapézio. Eu comecei a fazer trapézio com 14 anos, estreiei no trapézio com 15. E ao longo do tempo acabei casando com o Roberto Tapia. Tive 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. E fiz trapézio, fiz corda indiana, a minha vida inteira fiz a corda indiana, até quando eu tinha 15 anos, a corda indiana eu levei um tombo. Eu fazia corda e trapézio, aí eu fiquei um bom tempo sem fazer corda indiana, porque nem meu pai nem o meu marido, na época, o Roberto Tapia, queria que eu fizesse mais pelo tombo que eu levei, que foi muito feio. E além disso, eu trabalhei muitos anos no Circo Garcia, trabalhei no circo do seu Frederico Orfei. No circo, fora isso, né, eu fui manicure. Eu trabalhei como costura, e quando eu trabalhei no circo do Frederico Orfei, meu marido, quando a gente parou, teve uma época na nossa vida que nós paramos de circo, porque as coisas começaram a ficar difícil, né, a idade foi chegando e o Roberto resolveu parar de circo. Nós paramos no Rio de Janeiro, exatamente Cachoeira de Macacu, ficamos 1 ano e meio parado. O Roberto foi trabalhar como gerente de um bar e eu comecei a fazer unha para fora. Né, fiz unha para fora, só que o dinheiro não dava, tinha que pagar aluguel, a gente teve que voltar do circo. Só que como eu tinha minhas crianças pequenas,
meus filhos, né, os mais velhos já eram adolescentes, a Verônica era pequena. Ele foi para o Frederico Orfei, né, e chegando no Frederico Orfei, ele foi contratado como trapezista, que ele era. Eu fiquei mais 2 meses em Cachoeira para resolver os problemas dos meus filhos. Na época minha sogra já tinha falecido. E eu fui para o circo do Frederico, só que não tinha contrato para mim como trapezista, né, como artista. Então eu comecei a trabalhar. Eu vendia algodão, eu vendia refrigerante, né? Onde estava faltando algumas coisas eu ia. Fora isso eu comecei a tomar conta da roupa do seu Frederico. Eu lavava a roupa dele, né? Porque a maioria da roupa dele ia para a lavanderia, mas tinha roupas que ele não gostava, então eu que lavava. Eu tomava conta do camarim do circo e também da roupa do Frederico Orfei. Como ele entrava e saía muitas vezes dos picadeiros, cada vez que ele entrava e saía era um casaco que ele colocava. Então eu fazia a manutenção do casaco, eu arrumava, fazia casacos novos, ele inventava uma outra cor que ele não tinha, eu fazia para ele. E nisso eu acabava ganhando até mais do que eu ganharia se eu fosse um artista, né? Isso eu falo. Algumas pessoas, né, falavam para mim, nossa, você é um artista como você, trabalhando, lavando roupa, cuidando de roupa. Gente, eu não tenho vergonha, né? Eu não tenho vergonha de trabalhar. Eu falava para ele, gente, eu ganho muito mais do que se eu tivesse como artista. Eu já tenho 35 anos na época, então para mim é um orgulho, né, eu ganhar dinheiro honestamente. E a minha vida foi isso daí. Depois, ao longo do tempo, a gente, como eu disse, né, a gente já foi ficando com idade, o Roberto não queria mais fazer trapézio. Foi quando começou os circos e escolas, né? A gente foi chamada, na época a minha irmã já trabalhava no circo escola, a Liliane, e chamou a gente, nós íamos para cá. O circo escola Guacuri, nós inauguramos em 1989, né? Nós viemos para cá, os meus filhos terminaram os estudos aqui, ensaiaram com a gente, e nisso já vai fazer, eu fiz seus 27, 30 anos trabalhando por aqui. E foi por aí que eu me aposentei, e hoje eu estou aqui contando essa história para vocês. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem picadeiro e qualidade. É sempre um imenso prazer falar de circo, falar dessa riqueza gigantesca que a Arte e Essência ela proporciona para todos nós. Eu me chamo Verônica Tapia, sou de uma família em itinerância, represento a 5ª geração da minha família hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Roberto Tapia, sou irmão da Viviane, sou irmão da Verônica, sou tio do Ítalo, filho da Zuma, cunhado do Márcio e tantas outras pessoas que fazem parte da nossa família, né? Neto da Mari, e essa família maravilhosa que construiu tudo isso que hoje está sendo comemorado em mais um aniversário de um projeto como esse, que foi encantador na nossa vida, que transformou a nossa vida e hoje tem a possibilidade de também contribuir um pouquinho com a transformação de vida de muitas outras pessoas. Tive um aprendizado muito significativo no circo, né, por meio de compartilhamento dos meus pares, né, isso é muito importante. Aprendi as práticas corporais com eles. Meu primeiro número, eu lembro que o meu pai ensaiava muito as acrobacias de solo, que ele dizia que era sempre a iniciação, e eu iniciei realmente por aí, né. Montei o número de dandes, era um número muito realizado em circo naquela época, né, mais ou menos em 94. Né? As nossas primeiras apresentações foi em número de dandes, em número de acrobacia, e depois foi ampliando para outras questões, né? Eu lembro muito bem de eu, minha irmã e o meu pai fazendo dandes, eu, o Gerson e o Eduardo, os meus tios, fazendo dandes em shows, amigos nossos que começaram a fazer acrobacia também, e de lá para cá outras ações. E aí nós fizemos esse número, eu, meu pai e o meu irmão, era um número cômico, mas eu não me esqueço, né? Um número maravilhoso que a gente conseguiu fazer em família. Eu acho que o que mais rico é isso, é você estar ali compartilhando esses saberes e esse conhecimento com a família.
Me especializei depois em acrobacias aéreas, fiz algumas modalidades aéreas, também ensinado pelo meu pai, pela minha mãe. Em um determinado momento da minha vida, os meus pais migraram para fazer um trabalho social aqui no município, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, um projeto socioeducativo, e eu tive toda uma formação educacional dentro desse espaço. E uma história que começou muito forte, porque foi o momento que a gente se deparou em estar em circo, em aprender as coisas do circo. Nós, desde muito novos, né, começamos, eu na época com 14 anos, começamos a fazer as apresentações, os ensaios, os aperfeiçoamentos, iniciamos um processo de monitoria, de aula, de direcionamento, e de lá para cá os caminhos vieram tomando rumos, né, diferenciados, mas nunca longe da história do circo, porque ela é a nossa base, é ela que nos sustenta. Acho que foi em 2004, né, eu não conseguia trabalho aqui no Brasil, e aí de novo o circo estava lá presente na minha vida. Eu fui para Portugal, né, com a minha família, então foi o meu tio, o meu cunhado, meu sobrinho. Eu tinha uma filha de 6 meses, né. Eu vejo alguns vídeos as pessoas falando que a mulher, depois que tem filho no circo, ela não consegue, faz um monte de coisa. Hoje eu tenho 3 filhas e eu ainda sou artista de picadeiro. Então eu acho que o circo ele proporciona todas essas possibilidades, né. E aí depois de um determinado momento da minha vida, eu busquei a minha formação superior, né, consegui, né, levar o circo para dentro da universidade. Então os meus alunos de educação física, eles estudavam a disciplina de circo. Isso é muito importante porque é um reconhecimento artístico e cultural que para mim teve muito significado, né, e eu sei que para o mundo do circo isso também tem muito significado. Hoje eu estudo as mulheres de circo, estou finalizando meu mestrado, e eu consigo realmente trazer de uma forma muito importante as mulheres da minha vida, né, que é a minha avó, que foi uma artista excelente de picadeiro, a minha mãe e uma pesquisadora maravilhosa, que é a Hermínia Silva, que ela faz parte desse processo, e a Ângela Serícola, que também é uma mulher de família itinerante. Então acho que o circo ele fez parte de uma forma muito redondinha, né, de toda uma trajetória aí como professora, como artista, como educadora. E hoje eu estou educadora circense, artista circense, e eu sou professora do Estado. E o projeto social só cresceu com tudo isso, porque todo o conhecimento foi passado. Hoje eu estou um pouco longe, eu trabalho na área da educação, sou professor de educação física, né, mas o direcionamento e o caminho continuam o mesmo, né, o amor pelo circo e a arte continua a mesma. Então, com um pouquinho daquilo que a gente traz como essência, eu quero parabenizar por todo esse processo, eu quero parabenizar por todas as ações, eu quero parabenizar quem faz parte dessa estrutura, porque isso é o diferencial do dia a dia, né? Obrigado por ter, né, e fazer parte de tudo isso também. Então, eu quando tinha uns 12 anos, eu comecei a ensaiar a corda indiana. Acho que até menos, acho que tinha uns 11 anos. Eu comecei a ensaiar a corda indiana, porque minha mãe já fazia esse número e eu achava muito bonito, né? Eu ficava olhando e é uma coisa que eu quis aprender. Porque é uma tradição mesmo de família, né? A minha mãe fez corda indiana, fez a escadinha também, que era igual a corda, só que era uma escada. Mas a paixão na época, né, não existia tecido, essas coisas, era a corda indiana mesmo. E a Verônica, minha filha, também faz corda indiana, porque eu acabo ensinando para ela, que ela também gosta, porque um número clássico é um número muito bonito, né? Não é muito valorizado, mas ele é muito bonito. E tem uma coisa que é muito interessante, o circo está tão presente na minha vida que eu não consegui deixar ele fora do meu corpo, né? E aí eu fiz uma tatuagem onde eu consigo compartilhar esse ensinamento que eu tive de geração, que foi um número em específico em circo que nós fazemos, que é a corda indiana, que eu faço até hoje. Mas esse número de corda indiana, a minha avó, muito jovem, começou a realizar, depois a minha mãe realizou, a minha tia realizou, eu realizei e a minha filha mais nova, a minha filha mais velha agora, está ensaiando também. Então, essa informação é muito importante, por quê? Porque o circo está enraizado, né? Só quem é de circo sabe.
ele está presente no dia a dia e esse compartilhamento de saberes, ele acontece a todo momento dentro da itinerância. A Júlia e a Yasmin, que são as minhas netas, elas já me pediram para me ensinar corda indiana para elas, né? Mas eu estou ensinando, vai ver, quem sabe no futuro elas não conseguem fazer. Não estamos mais em circo, mas tem ainda espetáculos aqui no Circo Escola da Viviane. E eu tenho muita fé que ainda vamos fazer corda junto, eu digo a Verônica e as meninas, né? É isso. Eu quero deixar aqui um beijo enorme para toda a minha família, essa família maravilhosa que é a minha base, mas quero também aqui deixar um beijo enorme para todos aqueles que se permitem aprender um pouco mais, porque circo é vida, circo é cultura, circo é arte, circo é aquilo que nos move e é aquilo que nos transforma. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem. Meu nome é Joyce, tenho 29 anos, sou artista circense há 15 anos, acróbata aérea, especialista em tecido, corda indiana e atualmente com a rede. Ingressei no circo aos 6 anos de idade em projetos sociais. Tive a oportunidade de tornar monitora, hoje oficineira, e sou muito grata por ter tido a oportunidade de conhecer esse mundo tão rico, mágico, que nos proporciona momentos maravilhosos. A época que eu entrei no circo, eu tinha 8, 9 anos de idade, e aí eu frequentava os centros culturais na época. Não tinha vaga pra mim nessa época, então eu ia só de bastidores. E aí, minha mãe ela me colocou na lista de espera e acabou que eu fui chamado para fazer as aulas de circo lá no Centro Cultural Nogueira. Beleza. Passou uns 2, 3 anos, eu vim aqui no Circo Escola de Diadema, ele já tinha, eu acho que 2 anos de inaugurado. Então, a curiosidade fez parte de mim nesse momento, né, de conhecer essa magia maior, tudo isso que é aqui. Quando eu cheguei aqui no Circo Escola, foi um outro universo, né, na verdade. E aí a estrutura já era outra, né? Aí a gente já podia usar e abusar do tecido, já podia fazer queda. O circo significa para mim um ambiente onde a gente pode sonhar mesmo estando acordado, onde a gente pode superar os medos, superar desafios. O circo tem uma proposta muito rica no que se refere à área social, então ele vai para o além do ser artista. Tem todo um trabalho de acolhimento, tem todo um trabalho de orientação social. Isso, a minha primeira apresentação aqui no circo foi na Copa de 2012, né? 2014, por aí, não lembro. E todo mundo muito agitado, eu lembro até que eu perdi a meia depois do espetáculo, não achei até hoje. Um dos momentos mais marcantes dentro da minha trajetória no circo foi quando eu iniciei, que eu tive o meu primeiro espetáculo, que foi no Centro Cultural, que, né, no tecido a gente começa a fazer as quedas e dá aquele frio na barriga e eu não esqueço. Foi terrível, né? Borboletas no estômago, sinto até hoje, mas foi uma coisa muito legal. O que mais eu lembro até hoje, que até a minha avó veio nesse dia, foi quando eu me apresentei sozinho no picadeiro, né? Que foi a minha primeira performance solo no tecido. E assim, eu lembro que a gente tinha muito isso de apoio, né? Os alunos da turma, a gente tinha muito apoio. Então se um tava no picadeiro, o resto tava todo mundo gritando, todo mundo vai ali, vai Álvaro, vai fulano. Então era muito legal isso, a gente se ajudando em si, né? Passando esse apoio um pro outro. Então isso pra mim ficou muito marcado. Hoje eu posso trazer esses sentimentos para outras pessoas, né, quando me assistem. É fazer trabalhos, promover ações que causem impactos positivos e significativos na vida dos nossos alunos. O circo significa hoje para mim superação, né? Hoje em dia é a minha casa, esse lugar, eu amo demais. Significa força, resistência. Às vezes a gente está no chão, às vezes a gente está no alto, assim como foi com a lona também, que
infelizmente caiu, mas hoje, depois de 13 anos, a gente está de pé ainda. Então, para mim é isso, resiliência, o circo é. O circo representa a minha vida, é a minha profissão, é a minha paixão, é o que me faz todo dia acordar e agradecer, né? Talvez se eu fosse outra pessoa ou se eu tivesse outra profissão, eu não teria feito tudo que eu já fiz, tudo que o circo já me proporcionou. Sou Ítalo Tapia, eu sou trapezista, acróbata. Sou sexta geração de família tradicional. Eu tenho como missão nessa minha vida tomar conta, na verdade, de um legado de uma pessoa que teve um sonho muito importante, né? Então assim, que é o Márcio, que é o meu pai, né? Além, obviamente, dos meus avós, né? Do Júlio, do Roberto Tapia, né? Então assim, eu amo fazer o que eu faço, sabe assim? Gosto de ser professor, amo minha profissão. E como artista eu aprendi muita coisa, né? Então assim, como eu disse, sou trapezista, já fiz bastante coisa no trapézio, né? O circo me levou para muitos lugares já. Então assim, eu com 11 anos de idade fiz a minha primeira viagem para o exterior com os meus familiares, né? Com o meu pai, com os meus tios, certo? Talvez uma outra profissão não me daria essa oportunidade. E aos 11 anos, né? Então assim, depois de passado um tempo, eu também novamente pude estar viajando para fora do país. Pelo Brasil eu não preciso nem falar, porque eu conheço alguns estados, já fiz alguns trabalhos fora, como artista, né? Obviamente. Já fui, né? Assim, em 2019 fui para a Arábia Saudita, né? Na verdade, mostrar um pouquinho de tudo que eu aprendi nesses anos de carreira que eu tenho, como acróbata, né? Como trapezista, né? E assim, em 2005, quando eu tinha os 11 anos, quando eu fui pra fora a primeira vez, eu ainda tava, né? Era criança, fazia truques um pouco mais simples. Dessa vez não, eu já fui com uma responsabilidade maior, viajei sozinho, né? Trabalhei num parque, na verdade, né? Lá na Arábia. Então foi muito legal, pude me descobrir de outras maneiras, né? Não só como acróbata, acabei fazendo outras coisas. Dancei, fiz mágica. Então assim, além de tudo isso, pude fazer, né, a minha arte, né? O trapézio, fiz trampolim wall também, que é um número novo que eu estou aprendendo aí, né? O pessoal que também, um dos meninos que trabalha comigo, que é muito importante nessa minha nova caminhada, que é o Nildo Siqueira, Robson, eles estão me dando um suporte muito legal, assim, nesse novo número, nessa nova caminhada. Então, assim, primeiramente, agradecer a tudo, agradecer a Deus, agradecer ao meu pai por acreditar em mim. Eu brinco ainda às vezes até hoje que o jeito que meu pai me ensinou foi muito importante pra mim, assim, né? O tradicional de circo, ele tinha uma maneira peculiar de ensinar a gente, mas hoje eu agradeço ele por causa que hoje eu entendo, hoje eu me coloco no lugar e eu entendo que tudo aquilo que ele pedia pra mim é mais pelo cuidado, pela atenção, não por querer aprender, porque aprender a gente tá no sangue, né? A gente já aprende porque parece que a gente já vem pronto pra poder ser desafiado, então é isso. Então eu tenho esse legado aí nas minhas costas, de dar continuidade no sonho de alguém que partiu do princípio de ter o circo, né, na veia e criar um mundo, né, uma escola, para que possa passar o conhecimento para frente. Bom, como eu citei aí para vocês, tem o meu avô, né, meu bisavô Júlio Tapia. Hoje
falando em legado, hoje eu carrego o nome dele de palhaço. Né? Dentre a minha carreira aí de artista circense, aconteceram algumas adversidades pelo caminho e eu por um tempo fiquei um tempo sem fazer acrobacia, né? Por algumas coisas que aconteceram. E esse lado cômico despertou em mim, esse interesse pela comicidade. Como eu falei, como tudo está na nossa veia circense, é muito mais fácil. Fácil não é, porém a gente aprende de uma maneira muito mais... A gente pega muito mais fácil as coisas, tá? Então assim, eu carrego o nome do meu bisavô, Júlio Tata, que é Poli, né? De palhaço. E eu tive uma escola muito boa, né? Eu tive um eterno professor que é o meu avô, Roberto Tapia, né? E já se foi, já descansou. Hoje eu trabalho com meu tio, mas a minha esposa também, hoje ela acabou que ela adquiriu essa veia cômica, né? Porque ela entrou no nosso universo circense também, né? Que é a Natália, palhaça chiclete. Bom, não preciso nem falar, né? O circo representa pra mim a vida, né? A minha vida. Então, eu nasci, né? Sou de família circense. Então, a minha vida como um todo, o circo representa a minha vida. É a minha profissão, é a minha paixão, é o que me faz todo dia acordar e agradecer, né? Como eu falei, né, nas falas aí atrás. Talvez se eu fosse outra pessoa ou se eu tivesse outra profissão, eu não teria feito tudo que eu já fiz, tudo que o circo já me proporcionou. Todas as aventuras, conhecer todos os lugares que eu já conheci, ainda quero conhecer mais. Oi, meu nome é Natália. Não sou de família tradicional de circo, mas me tornei uma artista, me casei com um artista e eu sou conhecida como uma palhaça chiclete. Então, eu conheci o circo, aqui o projeto social, através dos meus irmãos, né? Eles faziam aula, então eu sempre estava acompanhando. Eu tenho um irmão que é especial, então isso ajudou muito no desenvolvimento dele, então eu sempre acompanhava. E através eu fui me encantando, me aproximando e surgiu a oportunidade de eu estar trabalhando aqui. Então, cada vez mais que eu estava aqui, eu fui me aproximando, fui me encontrando e hoje eu sou muito grata, muito feliz. Tanto que agora, né, me tornei a palhaça chiclete e sou muito feliz em estar atuando nessa área de poder trazer alegria para as crianças. O circo e o significado dessa data, para mim, eu acho que é poder trazer alegria, é poder trazer a arte para aquelas pessoas que não têm condição, que não têm o conhecimento da arte, da cultura. E também é uma forma de a gente trazer amor, alegria, acolhimento para as pessoas que mais necessitam. Então essa data ela é muito importante, eu acho que é muito maior do que só você trazer alegria. Eu acho que tem um significado de gratidão, de você ser feliz, né, de poder trazer essa alegria para outras pessoas e vê-las felizes também. Uhul! Um beijo, tchau! Tchau, tchau! Bom, eu carrego o nome do meu pai, Carlos Gatica, eu tenho o mesmo nome que o dele. Carrego esse nome com muito orgulho, com muita honra, porque ele para mim ele foi um pai, eu admiro, um super-herói para mim, ele me ensinou tudo que eu sei hoje. Eu sigo as mesmas profissões que ele, sou portador de trapézio, que nem ele foi. Faço corda marinha, que nem ele fez corda marinha. Mexi com eletricidade, que nem ele foi eletricista de circo também. Faço malabares. Então assim, eu sigo praticamente todas as profissões que meu pai fez no circo. Eu fiz, eu aprendi. Eu sou Carlos Gatica, a 4ª geração de circo da minha família. Tenho 46 anos e sou artista de circo.
circo para mim é falar sobre minha vida. Falar de circo para mim é falar sobre a minha família, falar da minha história. Desde pequenininho eu me vi debaixo de uma lona do circo. A gente nasce, engatinha, e depois, um pouco depois de engatinhar, a gente tem as nossas pequenas lembranças da nossa vida. E as pequenas lembranças que eu tenho são do circo, são da família. Eu lembro que, muito pequeno, depois de muito viajar as Cordilheiras dos Andes, nós chegamos na cidade de Bariloche e fomos muito bem recepcionados. É uma lembrança muito boa que eu tenho pela minha avó, pelo meu avô, né, pelo meu tio, em um circo chamado do Gol, né? Um circo na qual a família trabalhava. Então foi a minha pequena lembrança que eu tenho de pequenininho. Daí em diante, eu me lembro crescendo. Quando eu falo crescendo, é dos meus 4 ou 6, sempre com o nariz de palhaço na cara. Porque a primeira coisa que a gente aprende no circo, para as meninas normalmente é sempre uma roupinha de bailarina, e imita a mãe nos bailados, e vamos que vamos, né? Ou entra com o pai como partner. E para os meninos normalmente é o nariz de palhaço, a roupa de palhaço, entra, dá uma tropicada, sai correndo e volta para trás. É a primeira graça que a gente aprende a fazer. E naquele período foi a primeira coisa que eu comecei a fazer, palhaço. Eu e o Du, o meu irmão caçula. E nós rodamos a Argentina durante muitos anos em circo. Quando não era circo, era festas infantis. Quando não era festas infantis, era uma participação na paróquia e assim por diante. Mas a minha vida sempre foi recheada de circo. Até 1989, quando nós estávamos na Argentina, eu estava estudando e ao retornar para casa, eu recebi a visita, né? Mais uma vez, a família se fez presente. A visita da minha irmã, a minha irmã Zuma. A minha irmã Zuma, bem dizer, eu vim sair aqui do Brasil e rumo à Argentina, bebê, bem dizer, e vim vê-la com 9 para 10 anos. Foi aquele momento muito emocionante, muito gostoso. A Zuma foi a pioneira nessa transformação em minha vida, bem dizer assim, né? Na vida do meu irmão, na vida da minha mãe. Então, porque ela falou, vamos para o Brasil, vamos para casa. E preparou tudo e nós viemos rumo ao Brasil. Ali eu comecei a respirar novos ares, comecei a me encontrar como artista, como pessoa. Aos 11 anos de idade, tive o meu primeiro emprego salariado em um circo. Veja bem, na época eu ganhava 50 cruzados novos para entrar como pateta em uma caixa de mágicos, né? Onde colocava um pato de verdade, aquela caixa desmontava toda e aparecia o pateta. E eu entrava lá, todo feliz. Meu primeiro trabalho em circo, no circo do saudoso Frederico Orfei. Ali também que eu aprendi o que foi uma responsabilidade, por eu me tornei vendedor. Eu vendia narizinhos de palhaço. Isso, narizinhos de palhaço. Aqueles narizinhos que vendiam antigamente, não sei nem se vende hoje ainda, uns narizinhos que vinham com uns dentinhos brancos assim, uns dentinhos de coelho. E eu lembro que eu ganhava porcentagem de 10%, né, para um amigo da família, seu Graveto, palhaço Graveto, saudoso palhaço Graveto. Mando um beijo para toda a família dele. E foi ali que eu comecei a me desenvolver, ter a minha naturalidade e falar, é isso que eu quero viver pelo resto da minha vida e fazendo. Cresci, me tornei acróbata, fui malabarista junto com meu irmão, fiz número de dandes, acrobacia cômica com o Du, né? O humor sempre presente na nossa vida. O próprio dandes eu cheguei a fazer com o Robertinho, o Roberto Tapia também, Robertinho Tapia Júnior. Consequentemente, cama elástica, junto com o Márcio. Fiz muitas viagens.
Me tornei arte educador circense, dei aula na extinta FEBEM. Enfim, o circo ele me trouxe profissões. Não é à toa que o circo dizem que é a mãe de todas as artes. Me tornei eletricista, me tornei carpinteiro, me tornei tapeceiro, me tornei fabricante de equipamentos, faço manutenção de equipamentos, tudo isso adquirido pela própria arte. O circo que me trouxe essa experiência, me trouxe essa desenvoltura. Eu agradeço tudo que eu tenho, ou que eu sou, ao circo. E eu sei que hoje eu não consigo falar de circo a não mostrar o quanto eu sou grato, quanto essa profissão me fez como pessoa, quanto essa profissão me fez como ser humano, quanto essa profissão me fez feliz. E eu sei que o circo fará feliz a muitas pessoas. Quem respira o cheiro da serragem, né? Que está sempre debaixo da lona, nunca mais esquece o circo. Eu costumo dizer também que é um ditado muito antigo que dizem que em nossas veias não corre sangue, ela corre serragem. Ou até mesmo quem bebe da água que cai da lona nunca mais sai do circo. E com esse pequeno histórico da minha vida, eu quero que nesse mês do circo, todos os amigos circenses, amantes, simpatizantes do circo, sejam abençoados, que curtam, festejem e respirem a felicidade do circo. Já dizia saudoso Frederico Orfei. Saudar a todos os circenses, a todos os amigos, em nome da família Tapia, da minha família, né? Enfim, um mês do circo abençoado, não somente desse ano, e outros que virão aí pela frente. Beijo no coração de vocês.